Lívia Pessoa aqui para a gente comentar os assuntos do dia de política. Boa noite. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar na sua companhia e de quem está em casa. Lívia, bom, o prefeito eleito Silvio Mendes, já organizou, toda a sua estrutura para a posse que acontece no dia 1º de janeiro de 2025. E também hoje teve uma novidade. A gente vai trazer aqui informações sobre a aprovação na Câmara Municipal já da reforma administrativa. Exato, Aline, foi colocada em teor de urgência para votação na sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal e foi aprovada para ser já efetivada no próximo ano. Então foi um consenso ali coletivo, todos participaram, emitiram suas opiniões e tende a ser uma transição tranquila, tanto no sentido técnico como também desse novo formato da Prefeitura. Então vamos ver como foi hoje, a manhã de hoje, com o anúncio do Silvio Mendes, prefeito eleito, sobre as ações para essa nova gestão. Um gestor, secretário de Finanças do município, que vai na arrogância para a imprensa. Todo mundo errou, a imprensa errou, o judiciário errou, a Câmara, os vereadores erraram, só quem acertou é o Danilo. A Fundação Municipal de Saúde erra porque é ela que ordena e paga a despesa. A Sendu, o secretário de Finanças, pelo que ele está me parecendo, um bobo na coxa. Ele não tem a responsabilidade nenhuma com o município e nem com o gestor maior que foi eleito, que é o doutor Pessoa. Fica com pena do prefeito Pessoa de ver a arrogância de um gestor desse, que assume um cargo e não quer ter ali a delicadeza, não. É a obrigação de prestar conta, não é com o vereador Dudu nem com a Câmara, é com o povo de Teresina. Ele foi intimado, ele mentiu descaradamente hoje na imprensa, quando disse que não recebeu, ele foi intimado pelo judiciário, o oficial de justiça intimou ele. A Câmara intimou, porque nós demos cumprimento ao que tinha sido já acordado com o judiciário. A secretária dele recebeu o comunicado dessa audiência que vai ser realizada. Se ele não vai fazer presença, bacana, ter os mecanismos judiciais. Aí não está mais nem na esfera nossa. Aí quem não vai mais nem querer ouvir ele é a Câmara Municipal, o povo de Teresina. Ele vai ter que se dar explicação no judiciário. Então vamos explicar aqui. O que você acabou de ouvir foi o vereador Dudu, do PT, falando sobre uma convocação que foi realizada de forma judicial ao secretário de Finanças do município, Danilo Bezerra, que hoje anunciou, se pronunciou falando que não recebeu nenhuma convocação oficial e mesmo assim não vai, que não iria para essa convocação, que é a terceira vez que isso acontece. 2 vezes foi um convite, a gente explicou aqui, trouxe esse assunto algumas vezes no jornal Cidade Verde, um convite feito pela Câmara Municipal para ele explicar os gastos da Prefeitura lá na Câmara Municipal. E agora ele diz que não. E em resposta, o vereador Dudu, que foi quem fez esse convite oficial, que foi a pessoa o vereador que articulou esse convite, agora respondendo a esse posicionamento. Exato, Aline. Houve toda essa manifestação porque, durante a entrevista hoje à TV Cidade Verde, o secretário de Finanças, Danilo Bezerra, afirmou que não competia a ele fazer a definição sobre licitações em relação ao lixo, que seria da Sendu, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e também alguns precatórios ali da Fundação Municipal de Saúde, que também não cabia a ele definir isso ou prestar esclarecimentos. E que ele iria à Câmara caso fosse convocado, mas que ele não teria sido feito de forma oficial e que, caso ele fosse sem uma ordem judicial, iria prejudicar um processo legal do qual ele está articulando. No entanto, é importante ressaltar, inclusive para o telespectador, que por mais que sejam pastas das quais ele não faça parte, ele não seja o gestor, enquanto secretário de Finanças, ele tem a responsabilidade constitucional de prestar esclarecimentos a respeito das receitas e das despesas de cada órgão da municipal
municipal de cada cidade e também tem a responsabilidade constitucional de saber se o que foi arrecadado pelos impostos, se foi o que foi arrecadado por verbas federais estão sendo distribuídos da forma correta para setores essenciais, como saúde, educação, assistência social e, claro, também ali a limpeza urbana. Então, exige, sim, uma prestação de esclarecimentos e, pelo que a gente pode compreender e pelo que ele disse na entrevista de hoje, ele não irá amanhã e o parlamento espera essa presença. Então, acredito que amanhã quem viver verá e saberemos o final dessa novela. Vamos acompanhar. Agora, Lívia, um assunto que todos os dias ganha um novo capítulo, Aliança Cruzada Progressistas com o PT, o presidente do diretório estadual do PP, Joel Rodrigues, disse que em nível do Piauí não existe esse diálogo sobre essa possível aliança cruzada, não é isso, Lívia? Exato. Houve ali essa manifestação de um gestor estadual do diretório, que é Joel Rodrigues, esclarecendo esse fato de que não iria fazer parte ali dessa articulação e de que não existe esse diálogo, pelo menos não em nível estadual, e que existe sim uma perspectiva de um alinhamento nacional das siglas, mas nada oficializado, principalmente não oficializado para 2026. O que a gente percebe é que há uma discussão muito forte na governabilidade em nível nacional, isso de apoio à governabilidade. E aqui em relação ao Piauí, nós não temos essa discussão dessa aliança cruzada com o PT. Isoladamente, alguns podem até estar falando sobre isso. Aqui, estando eu presidente estadual do partido e na relação de diálogo que tivemos novamente agora nesse final de semana com o senador e líder nacional, não foi colocado em nenhum momento na pauta essa discussão oficialmente para que a gente possa estar levando ao partido, aos nossos membros, aos simpatizantes do partido. Então eu não desconheço qualquer debate nesse sentido de uma aliança cruzada com o PT aqui no Piauí nesse momento. E já que estamos falando de progressistas, a gente traz também aqui uma personagem importante do partido, Margarete Coelho, inclusive sobre articulações envolvendo, claro, 2026 e que estariam em torno, essas discussões, de uma candidatura a governo. Pois é, Aline, existe toda essa movimentação pelo fato de Margarete Coelho ser um nome muito importante, né, politicamente no Piauí. Atualmente ela é diretora nacional do Sebrae, então ela já tem essa participação um pouco distante dos holofotes, mas sempre articulando ali. Inclusive, nesse final de semana nós trouxemos aqui na TV Cidade Verde que ela esteve ao lado de Ciro Nogueira em algumas caminhadas, em alguns eventos e mantém-se ali ativa nessa articulação política e se coloca hoje em conversa comigo que é uma soldada ali do PP, que ela atenta para uma movimentação ao centrão, mas que ela é um soldado do Progressistas. Minha postura política sempre foi muito clara, transparente mesmo. Eu sou filiada ao Partido Progressistas desde sempre. E apesar de transitar bem em todas as correntes políticas, tanto locais quanto nacionais, eu pertenço ao grupo do senador Ciro Nogueira. Eu tenho meu estilo próprio de fazer política, sou do diálogo, mas eu sei fazer os enfrentamentos necessários pelo bem do meu partido e pelo bem do Piauí. Vocês sabem que eu sempre digo que sou um soldado do meu partido. Eu estarei sempre à disposição para trabalhar, seja como militante, seja como advogada ou seja como candidata. Mas eu acho que 2026 vai ser muito exigente com os candidatos. Nós estamos vivendo uma extrema polarização na nossa sociedade e até nas nossas famílias. É hora dos partidos pensarem em candidaturas que renovem a esperança do nosso povo, que caminhem mais para o centro. Afinal, é no centro que a virtude está. Eu estou sendo muito questionada sempre se eu sair da política. Não, gente, apenas não estou no mandato, mas continuo trabalhando e trabalhando muito pelo meu estado, pelo meu partido e pelo meu povo. Bom, diz que está à disposição, né? Se coloca à disposição para o que o partido decidir. E exige aí toda uma articulação, né? Ela até cita que não existe candidatura de si própria, que é um grupo. E o grupo ele está discutindo essa oposição em nível estadual. Mas uma oposição, pelo que a gente pode perceber, suave. Uma oposição ali mais de articulação do que de ideológica. Então existe sim essa possibilidade, inclusive com o nome de Margarete nos bastidores sendo bem cotado. Agora sim, a gente vai falar sobre a
futura nova administração municipal de Teresina, com Silvio Mendes anunciando aí já as primeiras ações para 2025. Olhando para o mapa de Teresina, Silvio Mendes troca zonas eleitorais pelo planejamento da cidade. Tudo já delineado. Ele foi redesenhado considerando características próprias de cada território. Teresina tem 5 SDUs, Norte, Sul, Leste, Sudeste e a SDR, Zona Rural. E a gente fez assim, um redesenho de áreas de competência. Porque, na verdade, cada SDU é uma subprefeitura. Executa serviço a partir de um núcleo que coordena a cidade. Silvio Mendes será empossado no dia 1º de janeiro, meio-dia, no Centro Cultural Sesc Cajuína. O primeiro decreto vai tratar de mudanças nas faixas exclusivas para ônibus e táxis. A ideia é garantir mais veículos nesta faixa da cidade. De certeza, é liberar as faixas exclusivas de ônibus para as motos e táxis, que já de certa forma usam. Então isso aí já está decidido, não precisa de dinheiro, não precisa de nenhum estudo que demore e que possa fazer. Então será feito a partir do dia 2. Vai reduzir os acidentes, diminuir o trabalho do HUT, o trânsito com certeza, por exemplo, na Frei Serafim, vai fluir de forma mais correta, sem correr risco do mais fraco, que no caso é o motociclista. Para a limpeza pública, a primeira providência será em ritmo de mutirão. Vai ter um mutirão já em janeiro, a gente está providenciando isso, acompanhado pelo Tribunal de Contas, tanta confusão para que a gente não limpe a cidade por um preço justo. E eles são experientes, vão fazer. E teve um fato importante hoje, Lívia, que a gente traz aqui também para a nossa audiência, que foi a aprovação já, sem barreiras, né? Sem muitas discussões, algo quase inédito, acredito, também na Câmara Municipal de Teresina, da reforma administrativa. Essa reforma não teve nenhuma barreira dentro do Parlamento Municipal. Exato, foi aprovado em teor de urgência ali, né? Quando coloca-se ali uma pauta para ser votada pelos vereadores da capital ou de qualquer município, de forma imediata, sem colocar em primeira e segunda instância. Então já foi imediatamente votada e colocada ali como uma prioridade para o próximo ano, em que será já um processo de transição natural, de gestões, mas além disso também será uma transição de estruturas administrativas, já que existe ali uma exclusão de algumas secretarias, a junção de outras, então tem essas modificações que inclusive impactaram no orçamento, que já havia sido discutido também anteriormente, em que coloca ali uma realocação de tributos, uma realocação de recursos, para essas pastas que sofreram ali essas alterações. São algumas mudanças que vão acontecer, né, dentro desse novo planejamento, e a gente aproveita para mostrar algumas dessas mudanças, até para as pessoas de casa entenderem, né, para as pessoas começarem a acompanhar esse novo desenho da administração municipal de Teresina. Vamos colocar aqui na tela, então, como que ficou esse novo planejamento. Olha, a reforma aconteceu o seguinte: SAADs, Sudeste 1 e 2 acabam e se transformam, ficou o Sudeste ali na primeira, mas é SDU Sudeste, tá? SAAD, Sudeste 1 e 2 não vai existir mais, vai se fundir, vai se transformar apenas em SDU Sudeste. Assim como a SAAD Sul 1 e 2 se funde, uma delas é extinta, acontece que fica só a SDU Sul, tá? A SEMEST fica agora sob a responsabilidade da SENDEC, que também abarca o Banco Popular. Secretaria de Produção Agropecuária, e SAAD Rural agora vão se transformar em SDR, que é a Superintendência de Desenvolvimento Rural. A SENDU vai ser absorvida pela SEMPLAN e ETURB. Isso aí foram as absorções. Agora são novas secretarias que também foram criadas. Secretaria de Segurança e a Secretaria Municipal de Articulação Institucional, SEMAI, que é em Brasília, né, que fica alocada. Então, é mais ou menos esse o desenho das principais secretarias
do prefeito Silvio Mendes, que toma posse agora no dia 1º, Lívia. São essas fusões que vão sofrer essa alteração no orçamento, que por mais que seja minuto, ainda assim é quase como se fosse um percurso que sofre essa alteração. Então é destinado de forma diferente, mas o recurso ele vai para as mesmas áreas. E essas exclusões, elas também fazem parte de um projeto de enxugar a máquina pública. É uma coisa que o prefeito eleito Silvio Mendes sempre retorna, que vai haver ali uma celeridade maior na máquina pública. A Prefeitura de Teresina deve ser um pouco mais também efetiva em suas ações, então isso é necessário que o funcionalismo público ele se torne um pouco menor, né? Pelo menos esse é o objetivo, assim como a criação dessas novas 2 secretarias que têm essa perspectiva também. E ainda falando sobre a futura nova administração, o futuro secretário de Planejamento de Teresina, não é, Marco Antônio Aires, ele falou sobre as ações que estão sendo aí pensadas, planejadas já para a Secretaria de Planejamento para 2025. Segundo ele, quando assumir, a primeira ação deve ser dar prioridade a algumas obras que são de grande importância aqui na capital. Nós vamos, na nossa atribuição de secretário de Planejamento, a Secretaria de Coordenação e de planejar a cidade, a gente tem como metas principais resgatar os programas que foram abandonados e foram perdidos, que podem ser resgatados ainda na administração anterior, que está findando. Exemplo, a ponte da Universidade, o Parque Floresta Fóssil, a Avenida Marginal Sul, e por aí vai. Então, a segunda ponte do Porto Velho, que são de erros que tiveram na Caixa, que estão em Caixa ainda, que estão que ser resgatados. Então, isso aí é uma meta principal da Secretaria de Planejamento. A outra seria organizar dentro da nossa faixa de competência a cidade de Teresina, do ponto de vista de centro da cidade, nos reunimos com as SDUs, que serão transformadas, voltar novamente ao nome de STUs, e dentro da nossa visão, organizar a cidade e ter uma cidade que a gente sempre teve, e vamos resgatar todas essas coisas perdidas que a gente tinha em passados anteriores. Bom, e aí o futuro secretário fala de obras importantes, né, Lívia, sobre que vão dar mobilidade, obras de mobilidade, obras que ficaram paradas, mas que são de grande importância para a nossa capital. Com certeza, Aline, por mais que exija toda uma harmonia entre os dois poderes, entre os dois gestores, ainda assim existem diferenças nessa efetivação de políticas públicas e também no entendimento em geral de como que deve ser tocada essa prefeitura, como deve ser efetivada essas políticas. Então, por mais que haja ali toda essa harmonia, como eu disse anteriormente, ainda assim existem diferenças que vão ser no trato ali para a gestão pública aqui de Teresina. Então, a partir de agora, existe já essa manifestação, inclusive do próprio corpo técnico, de compreender quais serão as prioridades e como que elas serão realizadas. Então, o secretário anunciado, Marco Antônio Aires, ele já mostra essa postura de haver ali uma clareza maior no setor urbano, em como vai haver essa mobilidade urbana e também esse próprio fluxo ali de transporte público e transporte particular, né, individual. Tem uma outra preocupação, né, do futuro secretário, Marco Antônio Aires, que é em relação ao orçamento. E isso tem que ser muito debatido, muito discutido entre os parlamentares, né, o orçamento para 2025. Exato, porque é uma dificuldade, é uma dor que existe para muitos gestores que passam por essa transição. Por quê? Porque o orçamento ele é referente a um corpo técnico, ele é referente a uma articulação anterior, né, de uma gestão anterior a essa. Então, por mais que exista todo um diálogo entre ambos, ainda assim é difícil fazer essa equação, já que são recursos acumulados ao longo de um ano anterior. Então, a partir de agora, existe já toda essa conversa e, por mais que haja também essa reforma administrativa, como nós trouxemos também, existe uma diferença da destinação, mas o recurso permanece da mesma forma. Então, acho que essa é a parte também importante de se ressaltar para o próprio teresinense compreender como que vai ser isso.
Vamos encerrando aqui. Você tem uma última pra gente. Acabo de receber do senador Marcelo Castro, do MDB, em que ele fala sobre esse diálogo que já está sendo colocado na CCJ do Senado sobre a reforma tributária, né? Ele coloca, inclusive, pontua que é um sistema complexo, confuso e injusto socialmente. Então, existe ali todo um diálogo para fazer essa alteração da reforma e de como que isso deve impactar ali os brasileiros e os piauienses de uma forma geral. Ele é, inclusive, um dos grandes defensores dessa reforma há muitos anos, que é uma celeuma aí que nunca se finaliza. E que também acabou dando uma estacionada depois do acidente, da cirurgia às pressas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve que retirar um coágulo, um sangramento na cabeça, né? Com certeza, Aline. É um prejuízo ali, tanto, é claro, para a saúde do presidente, que é um homem idoso, então exige ali todo um cuidado e uma atenção maior da sua equipe médica, mas também um prejuízo para a agenda institucional, para a agenda política desse governo, que já está na reta final ali desse ano, então existem muitas discussões importantes e que dependem ali da caneta do presidente Lula e, claro, do seu posicionamento, inclusive, político e institucional. As emendas, ele estava no meio de uma agenda, né? Uma confusão, e agora teve que cessar um pouquinho para poder respeitar, claro, a melhora da saúde do presidente.